Olá, pessoal. Bom dia a todos. Terceiro ano, boa tarde, né? No caso. Então, nós estamos de volta no segundo semestre, né? E, bom, nesse novo formato assíncrono, a gente vai aos poucos se habituando, né? E aí eu espero que vocês façam um bom proveito desse novo formato de exposição. Eu creio que, bom, há prós e contras, né, em cada um desses formatos. O presencial também há prós e contras. E, enfim, espero que vocês saibam, tenham maturidade para aproveitar melhor esse novo modelo de avaliação, né, de exposição das aulas, enfim. Então, nesse início de semestre, apesar de vocês já terem feito a recepção, né, na primeira semana e ter, enfim, tido outras disciplinas, eu vou aqui iniciar com uma expressão que eu comecei nas outras aulas também, que é do Sartre, né? Sartre diz assim: o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Ou seja, nós somos os principais responsáveis pelo projeto de homem que nós criamos. Isso nós vimos no semestre passado. E apesar de ter situações adversas, né, eu não, ninguém é ingênuo de achar que, bom, né, a crença meritocrática de todo mundo pode chegar no mesmo nível, porque todo mundo tem as mesmas condições, isso não é verdade. Mas nós podemos escolher, dentre as condições que nós temos, condições materiais, né, condições, enfim, psicológicas, condições diversas, né, nós podemos escolher dentre essas condições infinitas possibilidades. Então, o convite que eu faço nesse começo de semestre é que vocês tenham o esforço de compreender o papel transformador da educação, né? Vocês estão já no final do semestre, alguns já passaram em vestibulares, né? A escola teve um bom desempenho, felizmente, né? E, enfim, eu espero que os demais também se motivem com o exemplo dos colegas e também se esforcem para estudar, para criar esse projeto de homem que vocês querem ser, né? Nós estamos na escola e nós esperamos que vocês tenham disposição para aprender mesmo, para se dedicar mais, para se esforçar mais, para dar o melhor de si, né? Nesse projeto de escola EAD, bom, vocês fazem quase todo o processo, né? Porque nós não estamos fiscalizando, não sabemos o que vocês estão fazendo em casa. Mas muito do resultado de vocês se atribui a vocês mesmos. Então aí tem o material, tem as aulas no YouTube, né? Nós estamos à disposição para fornecer qualquer esclarecimento possível dentro das nossas limitações e, enfim, estamos aí para qualquer coisa que acharem necessário. No WhatsApp, enfim. Bom, eu faço algumas saudações a vocês, né? Eu faço voto que tenham tido boas férias, eu espero mesmo. Enfim, que ninguém tenha tido nenhum problema nas férias, nesse contexto de pandemia, que muitas coisas podem acontecer conosco, né? Algumas explicações, né? O caderno, referente ao mês de agosto, não será devolvido, o que não significa dizer que vocês não devem responder o caderno. Vocês devem responder todas as atividades do caderno e dessa atividade do caderno, elas vão servir de suporte para a avaliação que vai ser composta de um formulário de 5 questões que ficará disponível durante o mês de agosto no Google Meet. Nossa aula de hoje é dia 10 de agosto, né? E de 10 ou 11 estará disponível para vocês o caderno das atividades do mês de agosto e também enfim, deixa eu ver, o caderno de atividades e o formulário vai estar presente lá no, no, no Google Formulários, tá certo? Então respondam até o fim do mês. O conteúdo, como está exposto aí, da nossa primeira aula, é o capítulo 27 do livro, na página, se não me engano, 300, não, 242. Página 242. E aí o conteúdo de hoje é estética, uma introdução conceitual. A nossa aula, o tema da nossa aula é estética. Estética.
Bom, vamos lá então. Observem essas imagens. Essa imagem está no livro de vocês, na página 346, 347. E essa é uma pintura, a imagem à esquerda é uma pintura do Aleijadinho, né? Lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Aliás, essa fachada da igreja ela foi projetada pelo Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, lá em Ouro Preto. Bom, e aí eu pergunto a vocês, o que, é que vocês conseguem perceber de belo nessa imagem, de bonito na imagem aí à esquerda do Aleijadinho? A imagem à direita, deixa eu pegar aqui a cola, é a Casa Dançante, né, que é um edifício projetado pelo Vlado Mulinic em Praga, na República Tcheca. Bom, vejam, a arquitetura sóbria, né, do Aleijadinho, você consegue perceber, né, um formato imponente, diferente desse formato futurista, né, digamos, da arquitetura à direita. E por que que nós podemos, em certa medida, e aí eu penso que vocês acham bonito também, mas só penso, porque o belo não é, já antecipa universal, o que que vocês acham, né? Por que que nós achamos que tal imagem é bela, que a outra também pode ser ou não classificada como bela? O objetivo da nossa aula hoje é compreender e caracterizar a estética como um ramo da filosofia da subjetividade, ou seja, da filosofia do sujeito, do indivíduo. O que é que isso caracteriza, né? Você já ouviu falar, por exemplo, a expressão gosto não se discute? O que é que você acha dessa expressão? Gosto não se discute? Gosto é uma coisa que, enfim, não cabe questionamento. Você já parou para pensar o que faz com que determinado objeto ou pessoa atraia a nossa atenção? Por exemplo, está aqui um exemplo para vocês. Ó. O que faz com que essas imagens sejam extremamente atraentes, né? Eu espero que vocês tenham um assentimento nesse caso. Enfim, alguém que acha que essas imagens não são belas, uma pessoa só. Bom, o que faz com que um objeto ou pessoa atraia a nossa atenção? Seria a beleza? Não, o que é a beleza? Ou seja, a beleza é relativa ou é universal? Se você disser que é relativa, mas observe novamente a imagem. Observe. Existe pelo menos uma pessoa que está observando essa imagem que diga: eu consigo ver o feio aí, feiura. Consigo ver a disformidade, enfim, a disformidade, não sei se existe essa expressão, mas enfim. A beleza está nos olhos de quem vê, e por que que todo mundo acha essa imagem bonita? Eu imagino que todo mundo vai ver beleza nessas imagens. Né? O que que você acha? Essas e outras indagações, eu estou aqui com o nosso caderno de atividades, ela constitui um ramo, elas são formuladas como objeto da estética, essas indagações. E ela constitui um ramo que é relativamente recente, se você considerar a história de mais de 2000 anos de filosofia, que é a estética. A estética é uma palavra de origem grega que significa aesthesis, que quer dizer sentido, percepção sensível. A estética, portanto, é um ramo da filosofia que se dedica a avaliar nossa percepção sensível mesmo das coisas. Aquelas questões iniciais que formulei há pouco, elas servem para que nós possamos entender de fato o que constitui a estética. Como é que nós percebemos as coisas? Uma pergunta que a estética formula. A percepção da natureza dos objetos criados pelo ser humano é diferente? Essas questões são fundamentais, né, para esse ramo da estética. Todas as artes, de modo geral, as artes, né, têm a sensibilidade, nosso sentido como tema. Né? As artes visuais, as artes auditivas, as músicas, né? Enfim, a arquitetura, a pintura e por aí vai. A arte é sempre alguma coisa que nos toca profundamente. E aí percebam a ênfase que eu estou dando a essa expressão. A arte é uma coisa que nos comove, que nos atrai,
né, que desperta nossos sentidos, causa irritação até nos nossos sentidos. Ela é uma experiência de verdade. E é uma experiência de verdade que nós alcançamos intuitivamente, ou seja, veja, ela é uma experiência de verdade, de certa maneira, né? Mas não é uma experiência de verdade como a experiência de verdade de 2 mais 2 é 4, que é uma experiência absolutamente universal. Eu comecei com uma brincadeira, porque eu sei que vocês são ocidentais, eu sei que vocês cultivam certos valores da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, e essa cultura diz que o branco é uma cor mais bonita, né? Inclusive a cor da pele. Então, eu solicitei de vocês a apreciação estética dessas duas imagens. E certamente vocês acharam bonitas. E por que eu disse isso? Porque é uma experiência de verdade, tal como a equação 2 2 é 4? Não, porque ela é uma experiência de verdade distinta, mas é também uma experiência que alcançamos na intuição. Permanece, não obstante, uma questão fundamental. Por que é que nós achamos isso belo? Afinal de contas, é só pela cultura, pela história? Bom, mas há pessoas, eu imagino, deve haver, embora poucas, que acham a imagem feia, as imagens. Porque uma obra de arte qualquer, por exemplo, uma pintura, um quadro, uma fachada de um prédio, sendo radicalmente distintas, podem despertar, ser consideradas belas. E o que constitui a obra de arte, afinal de contas? O que constitui? Né? Vocês já viram aí, talvez, uma vez na vida, o mictório lá do Duchamp, acho que do Duchamp. Ele pegou o mictório e botou lá uma exposição de arte. O que isso quer dizer lá? Que experiência de verdade essa arte comunica. É possível uma educação estética, artística, uma sensibilidade, se a acessibilidade aparentemente não é universal, nem no tempo, nem no espaço, ou seja, determinada cultura achou essas imagens horríveis. Então, o belo aparentemente não é universal. Bom, é possível a educação para o belo? Ou seja, se eu estudar muito, se eu me dedicar muito, se eu for perceber como é que a articulação de uma música, o que compõe um campo harmônico, o que é uma escala cromática, o que é uma escala, enfim, diatônica, o que é o modo grego, o modo lígio, o modo frígio, e por aí vai. Se eu estudar tudo isso, eu vou achar que o Pavarotti é melhor do que Barões da Pisadinha, por exemplo. Duas expressões absolutamente contrapostas. Não botei aqui em tom de ironia, não, tá bom? Tem gente que acha a arte deles absolutamente original, bonito e tudo mais, né? Você tem uma ópera, um bocado de, né, 100, 200, 300 pessoas elaborando uma peça musical com o Luciano Pavarotti, e você tem um tecladista e os dois cantando aí uma música com dois acordes. E por que não acham belo? Afinal de contas, há um trabalho assim extraordinário para o Pavarotti fazer uma composição. Eu imagino que não é exatamente o caso do acorde de duas notas do Barão da Pisadinha. Não estou fazendo juízo de valor. Há beleza nessas duas formas. Então, assim, que tipo de interesse move alguém a achar um objeto qualquer belo, qualquer que seja? E que tipo de interesse move um artista a produzi-lo? Existe uma arte pela arte, ou seja, uma arte que é feita só pelo prazer, pela satisfação estética mesmo. E quando é que a estética se torna cosmética, ou seja, um produto de venda? Um objeto de comercialização, de consumo e por aí vai. Qual é o problema de transformar a arte num objeto de consumo apenas? Qual é o problema? Existe algum problema, afinal de contas? Bom, se vocês levarem a sério, até o presente momento, essas indagações, eu penso que isso está dando algum nó aí na cabeça de vocês. E essa é a ideia. Há limites nas restrições artísticas? Por exemplo, vejam a situação aí. Ó, e diante disso, diante dessas exposições de nudez, por exemplo, envolvendo inclusive crianças, tá certo? Houve, por exemplo, essa expressão aqui, ó. O plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o projeto de lei que proíbe manifestações artísticas e culturais
com teor pornográfico ou vilipêndio a símbolos religiosos em espaço público do Distrito Federal. Para seguir a sanção do governador, a proposta precisa ser apreciada em segundo turno. De acordo com o texto, estão associadas ao teor pornográfico expressões artísticas que ponham o ato sexual ou a performance com atrizes ou atores desnudos. Nada de nudez na arte, está proibido. E no caso de símbolos religiosos, elementos ou objetos cultuados pelas diversas matrizes religiosas que representam o sagrado e a fé de seus seguidores. Por fim, o texto destaca que uma expressão artística digna deste nome tem um condão de nos trazer a admiração pela sensibilidade e a criatividade do artista. Não resta dúvida que a arte deve exercer seu papel crítico e expressar uma corrente de pensamento político, etc. A arte pode fazer isso. Mas só que a lei diz que, bom, nudez está proibido. Enfim, certas performances estão proibidas. O que você acha aí disso? O nu proibido na arte, por exemplo, o nu artístico, está proibido de antemão. Bom, e esse nu artístico? A pintura do Michelangelo na Capela Sistina, na Itália, considerada a obra-prima do Michelangelo, a criação de Adão, é o nome dessa obra, está proibido também. Tá certo? Existe restrição para a arte? É a pergunta que foi feita. Tem coisas que a arte não pode fazer? O que acham? Bom, quando vocês refletem nesse novo formato, nós vamos trazer algumas questões, né, para nós refletirmos a partir dessa perspectiva. Pois bem, tem aqui uma questão da Unesp, e em função, enfim, nesse encontro nós vamos expor, penso eu, apenas uma questão, acho que só formulei um. Mas vai ter outra nos cadernos e vocês são convidados a responderem a essas questões. O texto 1 diz assim, ó, com a falta de evidência do conceito de arte e com a evidência de sua historicidade, ficam em questão não só a criação artística produzida no presente, e a herança cultural clássica ou moderna, mas também a relação problemática entre a arte e suas várias modalidades de produção de imagens e de ofertas de entretenimento que surgiram no século XX. Texto 2. Não acredito, rapaz. O pessoal caiu aqui minha internet de um lado, mas vamos lá. Texto 2. A discussão sobre o grafite, como arte ou como vandalismo, reflete o modo de que cada gestão pública entende essas intervenções urbanas. Até 2011, o vandalismo, o grafite em edifícios públicos, era considerado crime ambiental e vandalismo em São Paulo. A partir daquele ano, somente a pichação continuou sendo crime. De modo geral, a pichação é considerada uma intervenção agressiva que degrada a paisagem da cidade. O grafite, por sua vez, é considerado arte urbana. Bom, vamos aqui, a partir desses dois textos, a questão, né? No contexto filosófico sobre o conceito de arte, os dois textos concordam em relação a quê, né? Letra A, a necessidade de um engajamento político no processo autoral. Letra B, a ausência de critério consensual na legitimação artística. Letra C, a atuação de legislação pública no cenário criativo. Ou letra E, a exigência de embasamento tradicional na produção artística. O que é que as duas têm em comum aqui? Bom, a opção que mais se adequa, né, se você for ver, ó, o que os dois textos concordam, né? Na necessidade de engajamento
político no processo autoral, ou seja, nós devemos ter engajamento político no processo de criação artística. Não é isso que o texto diz no texto 1, no caso. O grafite pode ser, né, uma forma de manifestação política, enfim, de expressão, né, de uma reivindicação qualquer, né, da periferia, enfim. A ausência de critério consensual na legitimação artística pode ser essa. A letra C, a carência de investimento privado na formação artística. Não tem menção a isso no texto, se não estou enganado. Letra D, atuação da legislação pública no cenário criativo. A lei tem que atuar para dizer o que é que tem que ser arte, o que é que não tem que ser arte. Bom, o texto 2 aponta, de certa forma, para, enfim, uma manifestação artística foi considerada crime, mas o texto 1 não faz essa referência. Bom, a letra exigência de embasamento tradicional na produção cultural, não está formulado isso no texto, né? Então, a opção que mais se adequa é, no caso, a ausência de critério consensual na legitimação artística, como os dois textos formulam. Vamos retornar. A falta de evidência do conceito de arte, com a evidência de sua historicidade, que ficam em questão não só a criação artística produzida no presente, mas também a relação problemática entre arte e suas modalidades de produção de imagem e oferta de entretenimento. Texto 2. A discussão sobre o grafite como arte e o vandalismo reflete o modo como cada gestão pública entende as intervenções urbanas. E por aí vai, né? Mas a opção que mais se adequa, como foi colocado, é o quê? Que não existe um critério consensual no que é considerado arte, no que não é considerado arte. Portanto, a opção B é a correta. Para aqui a apresentação, apenas para encerrar o nosso conteúdo. E é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês.